Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Então, peço que você dobre a sua atenção para que você possa ouvir o recado do Senhor aqui nessa noite. Amém? Preste bem atenção nessa frase, nessa declaração aqui. Preste bem atenção. Você não terá uma vida poderosa e não irá andar na vontade de Deus se você não sabe combater as setas do inimigo. Você não terá uma vida poderosa e não irá andar na vontade de Deus se você não sabe combater as setas do inimigo. Que bom que você veio nesta noite, porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Então guarde isso no seu coração, crente em Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração. O que, pastor? Ora, você não terá uma vida poderosa. Quantos querem ter uma vida poderosa aqui? Eu desejo cada dia mais continuar vivendo essa vida poderosa que eu já vivo para a glória de Cristo. Você não terá uma vida poderosa e não irá andar na vontade de Deus se você não sabe combater as setas do inimigo. Quem é o nosso inimigo? O diabo. Algumas pessoas poderiam falar, pastor, meu vizinho, minha sogra, meu irmão. Não. O nosso inimigo não é carnal. O nosso inimigo não ele é espiritual. O nosso inimigo, a Bíblia diz que não é carne e sangue. Nosso inimigo não é seres humanos. O nosso inimigo é o diabo. Para quem acha que o diabo não existe, que o diabo não está nem, ou se existe, não está nem aí para você, está muito enganado. Ele existe sim, e ele tem um propósito. Qual o propósito dele? Matar, roubar e destruir. Como você sabe disso, pastor? Quantos estão prestando atenção no que eu estou pregando? Fique muito atento, hein? A palavra está valiosa hoje. Como você sabe disso, que ele vem para matar, roubar e destruir? Por causa das palavras do nosso mestre Jesus. Ele mesmo declarou isso em João capítulo 10, versículo 10. Jesus falou, ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo quer roubar a alegria, o diabo quer roubar a saúde, o diabo quer fazer tanta coisa. Então ele é o nosso inimigo, a Bíblia nos mostra assim. E uma coisa que é importante você saber, que esse inimigo, ele lança setas contra as nossas vidas. O diabo, ele lança setas contra o Filho de Deus. E se você não souber lidar com essas setas, você não souber guerrear contra o inimigo, você não souber lidar com essas investidas de Satanás, você não poderá viver a vontade de Deus e você não vai poder viver uma vida poderosa, porque a vida com Deus se vive pela... Quem está entendendo? Diga amém. Tem gente que acha que viver aqui na terra, fazer isso, fazer aquilo, que é... Olha, isso é coisa top, hein? Isso é difícil, hein? Eu vou te falar que top mesmo é viver com Deus. Porque você vive não por sentimento, não por aquilo que você vê, não por aquilo que você sente. Você vive realmente crendo num Deus que você nunca viu, mas você sabe que Ele é real e Ele tem falado no seu coração e você obedece a palavra que Ele tem falado no seu coração. Isso é fé. Então isso é loucura para quem não entende. Isso é loucura para quem não entende. Por isso que a gente precisa ficar atento com o que, pastor? Com as setas do inimigo. E o que são as setas do inimigo? O que significa setas? Quando eu usar a palavra seta ou a palavra flecha, eu estou falando da mesma coisa.
que são setas do inimigo? São palavras do diabo que são lançadas na mente do crente. Com qual objetivo, pastor? Com o objetivo de tirar esse crente do propósito de Deus, da vontade de Deus. As setas do inimigo são designadas para convencerem você a pegar um caminho que Deus não preparou para a sua vida. Então o propósito do inimigo é encher o seu coração com flechas, com setas, para você pegar um caminho que Deus não preparou para você. Você pegar um caminho que não é o que Deus tem para você. Você pegar uma direção com que Deus não preparou aquilo para você. As setas do inimigo são essas palavras. As palavras contrárias a Deus, contrárias à vontade de Deus, contrárias àquilo que Deus tem para a sua vida, contrárias. O inimigo, ele lança setas. Quando a gente pega num salmo que algumas pessoas gostam de deixar a Bíblia delas aberta nesse salmo, eu vou te falar que você tem que abrir o coração para que a Bíblia entre no seu coração, né? Isso vai ter poder. Mas Salmo 91, 91 verso 5, eu não quero falar agora o que o verso está dizendo, eu quero só mostrar uma palavra desse verso aqui. E preste bem atenção comigo, olha lá: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Você não temerá o pavor da noite. Não é aqui que eu quero ficar por enquanto. Eu quero ficar... Não, pode voltar no versículo. Não é na parte A, estou falando da parte B. Olha lá. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Diga comigo assim, ó: flecha que voa de dia. Flecha que voa de dia. O que o escritor de Salmos, de Salmo 91, ele está falando de flecha que voa de dia? É justamente isso que eu estou pregando para você aqui. Flecha que voa de dia. Flechas, setas. De quem? Do inimigo. Se você pegar o Salmo 91 e vindo, você vai ver, né, de quem está no esconderijo do Altíssimo. Não veja isso agora, mas de repente a gente vê no final, se Deus assim permitir, mas depois você vê na sua casa. Mas eu quero só destacar para você que Salmo 91 está falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele é livre de muitas coisas, inclusive do quê? Das flechas, né? Da flecha que voa de dia, da flecha que voa de dia. Então, a flecha que voa de dia. Que eu quero mostrar para você aqui que biblicamente há flecha que voa de dia. Eu quero mostrar para você biblicamente que há setas que voam de dia. É o amém mesmo que você tem que falar, porque isso é tão valioso a gente entender e saber. Por quê? Porque eu estou aqui, talvez vai virar uma chave em você, talvez você vai sair daqui diferente do como você entrou. Você poderá sair daqui sabendo como agir, como batalhar, como lidar com as flechas, com as setas que vêm do inimigo. E você talvez poderá começar a viver uma vida extraordinária, uma vida abençoada, uma vida de fé realmente. A pergunta que a gente faz para o texto que a gente acabou de ler é: será que o escritor de Salmo estava falando simplesmente de uma flecha física? De uma flecha que o arqueiro... Será que o escritor está falando de uma flecha física, ou ele está usando algo físico para explicar o que acontece no espiritual? Quantos ficam com a parte B aqui, com a alternativa B? É isso. A resposta é não está se referindo, não é objetivo do escritor, do Espírito Santo, se referir a uma flecha física, mas ele está falando espiritualmente. Flechas aqui significam as palavras do inimigo que são lançadas para nos tirar do propósito de Deus. E você precisa entender que você não vai ficar de fora dessa. Se você decidiu caminhar com Jesus, se você decidiu caminhar com Deus, você vai ter investidas de Satanás. Mas eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui não para te dizer que você vai ter investido de Satanás. Isso é novidade, isso você sabe. Mas Ele te trouxe aqui para treinar você, para lidar com essas setas, para que você viva uma vida extraordinária, abençoada aqui, poderosa nessa terra. Então, por causa das setas, tem crentes que saem da igreja. Por causa das setas, tem crentes que abandonam o ministério.
Por causa das setas, tem crentes que abandonam o chamado de Deus. Por causa das setas, tem crentes que saem da vontade de Deus. Por causa das setas, tem crentes que desistem. Por causa das setas, tem crentes que estão desesperados. Por causa das setas, tem crentes que estão tristes. Por causa das setas, tem crentes que estão enfermos. Por causa das setas, tem crentes que estão deprimidos. Por causa das setas, tem crentes que estão vivendo uma vida fora do propósito, pecando. Tudo por causa das setas. As setas, ele vem num domingo, ele vem num dia de culto, ele recebe uma palavra e fala: uau, que palavra poderosa, mas basta uma seta entrar e já dá outro direcionamento para a vida dele. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que, olha, acabou, cessa de acontecer isso na sua vida, em nome de Jesus. Você vai continuar firme, você vai continuar firme, você vai continuar firme, você vai continuar firme, inabalável naquilo que Deus tem para você. Pode aplaudir a Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala: você vai continuar firme. Mas fala para ele: mas ouça a palavra. Fica atento à palavra, fala para ele aí. Repito, você não terá uma vida poderosa e não irá andar na vontade de Deus se você não sabe combater as setas do inimigo. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu faço para combater essas setas do inimigo? Quero que você abra comigo no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Olha lá o que diz o texto. Eu estou respondendo como combater as setas. Escute, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do... O diabo faz ciladas então? Ah, sim. Olha o que o texto diz. Porque para nós a Bíblia é o nosso único livro de regra e fé e prática. Ela é suficiente. Ela é um manual para as nossas vidas. O que ela fala é a verdade. O que ela fala está falado. A receita que está nela é só fazer que dá tudo certo no final. O que o Espírito Santo de Deus está falando aqui para nós? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como você vai ficar firme? E esse firme você coloca como? O que você traduz desse firme? É aquilo que nós falamos inicialmente. É uma vida dentro do propósito de Deus. Então você vai ficar firme quando? Quando você vestir toda a armadura de Deus. Mas pastor, deu na mesma para mim, porque eu nem sei o que é a armadura de Deus. Eu nem sei como vestir. Então eu quero que vamos para o versículo 14 e a gente vai extrair algumas lições daí. Nós vamos ler 14 e 15, já está projetado. Diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, versículo 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho. Então, neste versículo aqui, quando Paulo escreve, Paulo estava de olho num soldado romano, viu a armadura de um soldado romano, então ele começa a ver aquela armadura do soldado romano, aquelas peças da armadura do soldado romano, e ele começa já a ter revelação, porque crente cheio do Espírito Santo, aonde que ele está, ele tem revelação. É passarinho cantando, está tendo revelação. É uma música que está tocando, ele tem revelação. Um carro que está andando, ele tem revelação. É um lanche que ele está comendo, ele tem revelação. Tudo ele tem revelação.
Por quê? Porque Deus fala em todos os momentos. Tem gente que fala, Deus não está falando comigo, pastor. Talvez os ouvidos estão sujinhos. Talvez os ouvidos estão entupidos. E é por isso que você não tem ouvido. É claro que quando eu falo ouvidos entupidos aqui, eu não estou falando de ouvidos físicos. Deus é espírito, Ele fala no teu espírito, mas é um modo para você entender. Então Deus está sempre falando. Por que Deus não me livrou daquilo, pastor? Por que Deus não me livrou daquilo lá, da colar? Por que Deus não me livrou? Ora, Ele queria até livrar, mas às vezes naquela desespero, apavoro, aquele você vai fazendo e já era. Eu espero no nome de Jesus que você aprendeu a lição de antes de fazer qualquer coisa, você pedir para o Senhor confirmação. É que tem uns crentes que eles entram primeiro, depois ele fala, abençoa, Senhor. Quem é o Senhor? Você? É Ele que é o Senhor. O que é Senhor? É Ele que manda. Senhor, eu viajo ou não viajo? Está aí. Eu vou para aquele novo emprego ou eu não vou? Você tem que saber, aprender a ouvir a voz de Deus. Eu faço isso ou não faço? Não, a pessoa, tem crente que faz primeiro, depois ele fala, Senhor, abençoa. Deus fala, você toma suas decisões, depois você pede para eu abençoar. Então, na verdade, Deus está sempre falando conosco. E o que Deus fala aqui, por meio do apóstolo Paulo, o Espírito Santo fala, ele diz assim, que assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então, assim, em si falando de um soldado daquela época, ele se mantinha firme como? Devido ao cinto, devido à couraça e devido às sandálias. A couraça é o que protege os órgãos como o coração e por aí vai. Um tiro ali, uma espadada aqui poderia ser fatal. A Bíblia fala para a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias. Essas sandálias do soldado romano era como se fosse uma chuteira, tinha como se fosse pregos nela. Por isso que diz que ele se mantinha firme. Quantos estão comigo aqui? O Paulo, ele olha essa couraça, ele olha esse cinto, ele olha essa sandália e ele diz o seguinte, da mesma forma que o soldado romano se mantém firme na guerra, com a couraça, com o cinto, com a armadura, com essa sandália, da mesma forma o crente, ele precisa da verdade, da justiça e do evangelho da paz para se manter firme nessa terra. O que é isso, pastor? Falando espiritualmente, o crente se mantém firme por meio da verdade, da justiça e da paz. Que paz é essa? Resultado do evangelho. Quando o evangelho vem paz no coração. Quando o evangelho vem, quem estava mal, oprimido, quem estava desanimado, quem estava totalmente se sentindo culpado, em guerra com Deus, quando o evangelho vem, entra no coração, esse tal fica com paz, paz com Deus e paz. Então escute uma coisa aqui, nas situações difíceis da sua vida, o que vai te manter em pé, que vai te manter firme, número 1, o que você conhece de Deus sobre você. O que você conhece de Deus sobre você? Verdade. O que você conhece de Deus sobre você? Porque se você não conhece de Deus sobre você, facilmente você vai cair. Lá no deserto, Jesus, o diabo falou, se és filho de Deus, falou para Jesus, transforma essa pedra em pães. O diabo sempre vai querer fazer com que você duvide da sua identidade. Porque se você duvidar da sua identidade, de quem você é em Deus, então ele te derruba. Nas situações difíceis da sua vida, você vai manter firme como? Tendo confiança em Deus. Justiça. Não é confiança nos seus braços. Diga, olha para quem está do lado e fala, não é confiança no seu braço. É a couraça da justiça. Ou você acha que você é bom? Não é nem bom, é bom. Tem gente que acha que é bom. Eu não preciso de Jesus, não preciso de igreja, eu faço tudo certinho, pago minhas contas, não falo mal de ninguém, eu vou para... Isso é justiça própria. Mas pastor, eu não faço nada de errado, pastor, eu não sou como os pecadores aí, eu sou justiça própria.
Você não tem favor de Deus enquanto você se apoiar nos seus braços, na sua religiosidade. Não, a nossa confiança tem que estar no sangue precioso de Jesus Cristo. É por isso que eu estou na live, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou sorrindo, por isso que eu estou dando glória, porque não tem a ver com meus braços, tem a ver com o sangue que me purificou e me salvou. É por isso que eu falo com ousadia aqui nessa noite. Porque se eu fosse depender da minha... Você vai se manter firme com a paz no seu coração. A paz no seu coração. Oh, coisa tremenda que é a paz no coração, hein? Tem gente que tem muita grana, mas não tem paz no coração. Tem fama, mas não tem paz no coração. Todo mundo conhece ele, artista de TV e papá, mas não tem paz no coração. Outro também não tem nada, é pobre, também não tem paz no coração. O que depende da paz do coração, sabe o que é? É se Jesus está aí no seu coração. Ele é o príncipe da paz. E eu vou te falar, hein? A Bíblia diz que o Deus da paz, não o Deus da guerra. O Deus da paz, não o Deus da guerra. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não é o Deus da guerra, o Deus da guerra, soberano Senhor. Não, é o Deus da paz. Você quer ver uma coisa que deixa Satanás sem paz? É quando ele te vê em paz. Glória a Deus. Se um dia Deus permitir, eu vou escrever um livro, Esmagando Satanás. Aí lá dentro vai ser paz. Paz. O Deus de paz esmagará Satanás. É por isso que quando ele vem com a seta, ele quer te deixar nervoso. Acontece alguma coisa, parece um carocinho, parece alguma coisa, já vem aquela seta, você fala, oh, meu Deus do céu, e agora? Rapaz. Quando Jesus entra, e os discípulos estavam, Jesus morre, Jesus ressuscita, mas até então os discípulos não tinham visto. E os discípulos estavam fugindo da perseguição, estavam lá no lugar fechado, trancado, e de repente o que acontece? Jesus atravessa a parede. Quem lê a Bíblia sabe que eu não estou viajando, não. Ele atravessa a parede. E quando ele chega lá, os discípulos estavam todos tribulados, com o coração turbado, por aí. Porque Jesus falou, não se turbe o vosso coração, então está certo. Estava com o coração... Por quê? Porque o mestre deles tinha ido embora. Só que o mestre agora aparece. E o que Jesus faz? A paz seja convosco. Se você manter a paz no seu coração, já é um baita ingrediente para você ficar firme e não cair nas setas que o inimigo lança contra você. Versículo 16 diz assim, quantos estão ouvindo a palavra, digo amém? Vamos para o versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé. Preste muita atenção aqui. Que tudo isso que eu falei, eu quero chegar aqui. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Para quem não estava acreditando que o diabo lança setas, para quem não estava acreditando naquilo que eu estava pregando, que o diabo lança seta, agora vem a Bíblia dizer para você o seguinte, olha lá, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Satanás, ele manda setas inflamadas. Você sabe o que são setas inflamadas? Setas pegando fogo. O Paulo, ele lembra nas guerras, lá daquela época, que a ponta das flechas eram colocado fogo nelas. E para quê? Aonde bater, caiu no telhado da casa, pega fogo, é uma coisa que só. O que os soldados da época faziam? Seus escudos eram escudos de madeira. O que eles faziam? Se pegasse ali a flecha inflamada,
já era, ia pegar fogo. Então eles molhavam aquele escudo, ficava mais pesado, mais difícil, só que, aí tem gente que está entendendo já o que eu estou falando aqui, ó. E quando a flecha inflamada do inimigo vinha, batia no escudo, o que Paulo está dizendo, além disso, usem o escudo da fé. Paulo está dizendo o seguinte, que a fé é um escudo. A fé é um escudo. Todo mundo quer fazer toda outra coisa, quer saber de muita coisa, todo mundo quer alimentar todo o corpo, quer fazer tanta coisa, mas olha, se tiver alguém aqui querendo alimentar a fé, você está no lugar certo, você está no caminho certo, sabe por quê? Porque um bem valioso que você tem é a sua fé. Pela fé pessoas foram curadas, pela fé pessoas foram restauradas, pela fé cegos voltaram a enxergar, paralíticos começaram a andar, pela fé pessoas foram perdoadas, pela fé, oh meu Deus do céu, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que a nossa fé é o escudo, por isso que diz, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Se o seu coração estiver cheio de fé, então você vai conseguir apagar essas setas que vêm na sua vida. Mas eu preciso falar a verdade. Continuar falando a verdade. Posso? Se você não usar, se você não fortificar na fé, se você não avançar na fé, não exercitar a fé, eu vou te dizer que você vai ser presa fácil ao inimigo. Essa é a palavra. Uma presa fácil. É por isso que não dá para a gente ficar brincando. Eu não vou meditar na Bíblia não, pastor, vou ler a Bíblia não tem tempo, pastor. Orar? Não, pastor, orar, não estou muito tempo orar não. O quê, pastor? Conversar sobre Bíblia? Não, eu tenho mais tempo aí, quero falar de outras coisas. O negócio é sério. Se você não for uma pessoa de fé, você terá sempre problemas com as setas do diabo. O que é fé, pastor? O que é uma pessoa de fé? Uma pessoa de fé é uma pessoa que crê na palavra que Deus fala. É uma pessoa que crê na palavra de Deus. Quando Deus fala para a pessoa que crê, quando Deus fala para o homem e a mulher de fé, quando Deus fala para ela ir, sabe o que ela diz? Estou indo. Quando Deus fala para ela ficar, ela diz, estou aqui. Você percebe o que eu estou querendo dizer para você? Que a fé é concordar, é com aquilo que Deus diz, não é questionar o que Deus diz, mas é concordar, vai, já estou indo, fica, já estou aqui. Isso é fé. Fé não é um sentimento, não só um sentimento no coração. Eu tenho fé. Se você tem fé, você vai ter que se mover, porque a fé fala, a fé age. Eu tenho fé. Só que se a sua fé não está fazendo você se mover, então ela está morta. Então o que é uma pessoa de fé? Deus fala, vai, ela diz, estou indo. Deus fala, fica, ela diz, já estou aqui. Deus fala, eu te sustento, ela diz, o Senhor me sustenta. E Deus fala, eu te curo, ele diz, tu me curas. Eu te prospero, o Senhor me prospera. A fé é concordar com Deus. Testemunho, testificar, é você concordar. Agora, uma coisa importante você saber é que dificilmente você será alguém de fé se você não tem relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com a palavra, se você não tem relacionamento com Deus, se você não vive uma vida cristã verdadeira, você não vai conseguir ser uma pessoa de fé. E as setas sempre vão te carregar. As setas sempre vão te levar. As setas do diabo sempre vão fazer você sair fora da vontade de Deus, do caminho de Deus. Como você vai, preste atenção nessa pergunta, como que você vai crer na palavra de Deus se você não dá lugar para Deus falar com você? Então vamos lá, liçãozinha básica.
A fé, ela combate, a fé, ela apaga os dardos inflamáveis do maligno, as setas do maligno. Até aqui, ok? Então vamos lá, a fé, ela apaga as setas inflamadas do maligno. Se não apagar, essas setas vão me tirar do propósito. Mas se eu estiver com fé, o que vai acontecer? Eu permanecerei firme. Mas como eu vou ter fé, se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra e eu não ouço a palavra, não me relaciono com Deus? Você está entendendo isso? Então a fé que apaga os dardos inflamáveis do maligno, essa fé só será forte quando eu escuto a palavra. Quando eu escuto a palavra, quando eu me relaciono com a palavra, quando eu me relaciono com Deus, se eu conheço o que Deus fala na palavra, então eu tenho fé. Se eu tenho fé, então eu apago as setas inflamadas do maligno. Ou seja, quem não conhece a palavra, logo não tem fé. Então quando o diabo diz, você se converteu? Não se converteu nada, você ainda é uma velha criatura ainda condenada. Se ele não conhece a palavra, ele não tem fé, ele acredita nessa mentira. Mas se ele conhece a palavra, que aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, ele está cheio de fé. O diabo fala isso, ele fala, essa não é a minha realidade. É dessa mesma maneira que o diabo faz com alguns crentes. O diabo fala uma coisa absolutamente nada a ver, mas o crente não conhece o básico, e por não conhecer aquilo que deveria conhecer, não tem fé e acaba sendo desanimado. Você vai morrer com essa doença. Talvez ele nem diz assim, você vai morrer com essa doença. Talvez ele diz assim, ó, eu vou morrer com essa doença, falando na primeira pessoa. E você acha que é você que está falando. E como você vai apagar? A dica, gente. Queridos irmãos, se relacionem com o Senhor, ouça a palavra do Senhor. Então você terá uma fé forte e você não vai ser levado. Escute essa frase. Frase de Charles Coaching. Quando aumenta o seu conhecimento da palavra de Deus, a sua fé aumenta. Quando aumenta o conhecimento da palavra de Deus, a sua fé aumenta. Versículo 17 diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, proteja sua mente com salvação e combata o diabo com a palavra de Deus. O que é proteger a nossa mente com salvação? Você está perdido? Eu estou salvo em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu crio, eu sou salvo, eu sou salvo. Você vai morrer na miséria, você vai morrer sem nada, e vem aquela seta e você diz, não, a ele, Jesus, sendo rico, se fez pobre para me enriquecer, eu tenho provisão. Isso é salvação, porque salvação não é só perdão de pecado, salvação é sozo, significa cura, prosperidade, libertação. Revista, encha a tua mente. Quando Paulo está falando capacete da salvação, capacete, o capacete protege o coquinho do soldado. Proteja o coquinho aí. Proteja a mente com salvação. Enche teu coração com salvação. Por isso que nós estamos aqui, porque eu quero ver você, em nome de Jesus, avançando naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas para isso, você não pode ser levado nas setas. Para isso você precisa se defender. Novos convertidos, velhos convertidos, seja quem for, todos os crentes precisam o quê? Encher os seus corações com a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, você enche de fé. Quando você conhece a palavra, você enche da vontade de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus, você não aceita aquilo que o diabo quer colocar diante de você. Por quê? Porque você sabe que aquilo que Deus tem é bom. E você vai. E aí diz o texto o quê? E a espada do Espírito. Ou seja, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. A palavra de Deus é espada. O que o soldado faz com uma espada?
e vai para cima. Então o que Deus está falando para nós aqui? Usem a espada para ir para cima. Usem a espada para ir para cima. Que espada é essa? A palavra de Deus. O duro é você usar sem saber, ou usar coisa que não é a palavra. Vai fazer que nem aqueles filhos de Seva lá. Em nome de Jesus, que Paulo prega, eu te expulso, o demônio fala. Bateu neles, arrancou a roupa deles e eles foram embora correndo nus. Agora quem conhece a palavra, isso não acontece. Por quê? Porque ele conhece a palavra. E quem conhece a palavra? Ele conhece o Deus da palavra, rapaz. Estou falando que conhecer a palavra é conhecer o Deus da palavra. É o Deus da palavra, é o Deus todo-poderoso, é o Deus soberano, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que está conosco, é o Deus que está em... E aí ele vai, ele ataca. O diabo disse para Jesus lá no deserto lá. Jesus é um exemplo de quem usou a palavra para atacar o diabo. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Está na palavra. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se joga daí porque vai dar... Você conhece a história. Jesus usa a palavra, 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 usa a palavra. Um dia eu fui expulsar um demônio de uma pessoa, o demônio disse assim, eu não saio. Falei, sai porque o sangue de Jesus foi pela vida dele também. Então agora no nome de Jesus você vai sair. Foi. Conhece a palavra, use a palavra. Eu quero declarar no nome de Jesus que você viva o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, que nada possa impedir. Cuidado com as setas dizendo que você não vale nada, que você não vai para frente, que você vai ter o mesmo fim que o fulano de tal. Cuidado, não acredite nessas coisas, não acredite nessas coisas. Se Deus te trouxe aqui, é porque, é porque Ele tem uma vida. Deus diz, eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O diabo diz, o seu filho, não sei o que tem, e você vive com medo. Você vive com medo de acontecer alguma coisa com o seu filho, vive com medo de acontecer alguma coisa com a sua família, vive com medo de acontecer alguma coisa no seu emprego, vive com medo de acontecer coisas na sua vida, você vive com medo. Por quê? Porque as setas do... A palavra de Deus traz fé, a palavra do diabo traz medo. E a pessoa enche o coração de medo, porque está ouvindo o que o diabo diz. Cuidado com as matérias que você assiste, cuidado com os livros que você lê, cuidado com os filmes que você assiste. Tem gente que fica assistindo filme terror. É uma exaltação pura do inferno, do diabo. Pastor, não concordo. Com corda ou sem corda, está aí a verdade. Essa é a verdade. Vai exaltar o diabo. Aí está lá o filme lá, de repente lá sua esposa abre a porta, você já está todo apavorado. Vai assistir algo que edifica a tua fé, rapaz. Vai, meu Deus do céu. Fica lá, a mão assassina, a marreta assassina, a calça assassina. Tudo, você vai colocar a calça, fica com medo da calça, ver se... Eu decido colocar nos meus olhos aquilo que edifica. Nossa, que religioso, pastor Coutinho. Tudo bem, vai. Pense o que quiser. Mas são 15 anos caminhando para a glória de Cristo. E perseverando em cada situação que eu vou te falar. Porque Deus está conosco nessa, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus depois. Vamos encerrar? Tinha mais coisa para falar, mas... Um dia o Lucas estava pregando e falou, tinha mais coisa para falar e ninguém falou nada, coitado. Você vai falar... Essa é a estratégia para eu convidar de novo, né? É uma benção também o Lucas Medrado, hein? Fica em pé. Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado aí. Agora fica um pouco difícil, mas olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, ó. Deus quer que você se mantenha firme. Não é firme no erro. Não é firme na vida errada. Não é firme fora do propósito de Deus. É firme dentro da vontade de Deus.
Porque tem gente que fala, estou firme, está firme aonde? Tem que ver aonde está. Deus quer que você seja firme na vontade de Deus.